E eu tô aqui com o Fred pra gente falar um pouquinho de como passar plantão. Jô, acho que antes da gente falar um pouquinho de como passar plantão, vamos mandar um abraço pro João Vitor de Fortaleza. Tá de casa, né? Assim, nunca conheci um médico do UFC ruim. Nunca Tá, conheci, tá? tá. E depois ele ainda fez Infecto, tá na R3 de Infecto, aí Ei, não tem como, né? conquistou seu coração, Claro, né? claro. Então eu vou deixar um abraço pro João, todo o pessoal da Infecto ali, ele faz Infecto no São José, que é um super hospital, acho que todo mundo passa por lá, Fred, quando a gente tá no internato, na faculdade mesmo. Então um abraço aí pro pessoal. Falando em passar, nossa, isso foi o pior gancho que eu já fiz na minha vida. Mas acho que a gente pode comentar um pouquinho por que a gente tá falando sobre passagem de plantão, né, Jô? Só que antes disso, eu ainda quero falar pro pessoal que tá tendo dúvida em relação ao Ah, da cupom. assinatura, né? Tá bom. Isso. Porque Beleza. tem um pessoal que tá tentando assinar o mensal, e para quem tá tentando assinar o mensal e usar o cupom, tá saindo o primeiro mês gratuito. Então essa assinatura tá de graça. Aham. Para quem vai assinar o anual, né, o cupom entra, e quem já é assinante do mensal e quer mudar para o anual, você tem que ir lá em gerenciar assinatura dentro do seu perfil no guia para conseguir fazer essa mudança e usar o cupom que a gente está divulgando agora. Então quem usa o mensal consegue usar esse desconto, é isso, né? Isso, Beleza. exato. Agora vamos? Bora, bora. Tá bem. Então acho que assim, tem muita. Por que a gente tá falando disso, né, Jô? Tem muito momento da prática médica que a gente tem que transmitir informação. Sim. Então, a gente tem como a gente pega a informação do paciente e transmite para o prontuário, isso é um momento, mas o outro momento é passar para outras pessoas o que a gente conseguiu de informação. Então, é a passagem de plantão que a gente está falando. Isso pode acontecer, por exemplo, uma visita de enfermaria, onde você passa para o chefe, diarista, preceptor, etc. Ou naquelas passagens de plantão mesmo, né? Você está no plantão diurno, passa para o noturno e etc. É uma das coisas mais comuns do dia a dia, né, Todo Fred? dia tem, todo dia É. tem. Cada 12 horas estamos lá passando plantão, pelo menos, É. né? E o que é importante falar é que tem alguns dados já que falam sobre por que é importante nesse momento. Já tem uma comissão internacional de acreditação de hospitais que ela fala que os problemas na comunicação são um fator que leva até mais de 60% de evento adverso intra-hospitalar. E evento adverso está diretamente relacionado com segurança do paciente. Perfeito. Então, se tem uma coisa que é fácil de ser resolvida, que, né, com a comunicação a gente consegue resolver, é importante a gente reverter isso, né? E por isso que hoje a gente quis trazer uma estrutura para isso, né? Então, a pessoa que vai passar plantão, a gente vai deixar uma estrutura para quando ela for passar, já ter o passo a passo do que ela tem que passar para outra pessoa. Porque assim, acho que a gente já viu alguns extremos aqui durante a prática médica. Aquela pessoa que passa muito rápido. Sim. Ah, é um pós-op de alta daqui a 2 dias. Ponto. Acabou, passou, foi isso. Ou aquela pessoa quando vai passar começa assim: paciente nascido em tal lugar, caçava tatu na infância, Tu vai falando da lagoa, banho de lagoa, é isso, é isso. Sempre isso. Então acho que a mensagem ela tem que ser sucinta o suficiente para não ser muito extensa a passagem, mas ao mesmo tempo a pessoa que não conhece o caso, você tem que conseguir fazer de um jeito que ela conheça pelo menos o básico do caso naquele momento, né? Então acho que Sim. são as duas coisas que a gente vai tentar pesar. Tá, e tem várias ferramentas, a gente vai falar uma que acho que é a mais conhecida, que é o SBAR, Uhum. e a gente vai acrescentar já o I mesmo antes do SBAR, né, que é um mnemônimo, que começa com identificação, depois situação, breve histórico, avaliação e recomendação. Isso se eu não me engano, esse método de organização, ele é da Marinha Americana. Você viu essa Sim, história? isso é muito legal, É muito né? legal. Que acho que eles usavam para comunicação mais fácil, alguma coisa dos submarinos. Mas aí eles passaram então para a parte médica, né? Na verdade, toda a parte de saúde, né? Então, enfermeira usa bastante, fisioterapia, toda a passagem de plantão, toda a passagem de informação acaba usando. Sim. Então, vamos tentar estruturar cada parte. O I, introdução, é você, se você não se apresentou ainda, se apresentar, mas apresentar o paciente. Paciente de tal, com tantos anos, né? Isso. Depois a gente vai falar um pouco da situação, que é meio que falar da queixa do paciente, o que é que aconteceu naquele momento. Então, ele está internado agora por infecção urinária. Perfeito. Aí depois a gente vai para o B, que é o breve histórico dos pacientes. Que aí aqui a gente vai falar, você falou infecção urinária, mas ele tem um histórico de hipertensão e HIV em tratamento, por exemplo. Exato. E aí a gente falando das medicações, alergias, aquelas coisas importantes para a pessoa que está recebendo a informação também tá alerta ali. Perfeito. Depois a gente vai para avaliação, aí lembrar de falar sinais vitais, exame físico relevante, ou seja, precisa falar que a ausculta cardíaca está normal se tem ali um achado de exame abdominal. Vale passar
aquele dado ali que é o mais importante. E aqui eu já estou passando o que eu vi hoje, né? Então Isso. já estou passando até agora o que foi falado é o que eu já tinha do paciente. Agora eu vou falar o que está acontecendo no momento com o paciente, né? Isso. E vale passar também nesse momento exames complementares relevantes que já foram feitos e os achados mais significativos. E aí, por último, a gente vai falar um pouco a gente falou de como é que era o Recomendação. R? É porque eu tô com a sigla em inglês na cabeça, mas a Joane falou que tinha uma tradução e eu ficava com a tradução na cabeça. Mas a recomendação aqui vai entrar tanto o plano terapêutico, quanto a própria recomendação a impressão da própria pessoa. Então, por exemplo, você falou infecção urinária, então programação de término de antibiótico em 2, 3 dias e o paciente em melhora clínico, algo do gênero, né? Isso. Então, acho que vamos dar um exemplo aqui, João? Vamos, acho que vai ficar mais palpável pro pessoal. Então, começando a identificação, é um homem de 68 anos. Tá. Aí eu vou para a situação, então é um paciente que está internado para tratamento de uma pneumonia adquirida na comunidade. Tá. Breve histórico, ele é previamente hipertenso e tem DPOC. Usa em casa losartana e bombinha para o DPOC. Tá. Aí hoje estava conseguiu desmamar o O2 ontem, hoje estava em ar ambiente, sem dor torácica, sem dispneia, sem tosse. Final, programação, terminar o antibiótico em 3 dias, alta se estiver tudo bem. Aqui no final, aproveitando que a gente já está falando, você pode adicionar alguma recomendação para a noite. Por exemplo, você está sozinho no plantão, está pegando o plantão sozinho, aí ele vai passar para você, esse paciente está mais grave. Fica mais de olho nesse paciente, eu queria que à noite você visse tal coisa dele. Eu queria que você checasse tal exame dele. Isso também fica nesse finalzinho no R do SBAR, né? Isso. E para quem ainda não está totalmente convencido da ferramenta, agora a gente vem com a evidência, né, Vem Fred? com a evidência, vem, Jô. Porque parece ser pouco palpável, tem vários estudos já, principalmente com equipes de enfermagem, mas já tem alguns de terapia intensiva, algumas enfermarias de clínica, de cirurgia, que viram que realmente o uso de SBAR, por exemplo, em instituição de longa permanência de idosos, ela reduziu o risco de complicações ali de eventos adversos para aquela população. Uhum. E especificamente eles viram o uso de varfarina. Então, Tá. a equipe de enfermagem fazia todo o cuidado, lá o manejo, e aí isso foi melhor para conseguir atingir níveis corretos de NR naqueles pacientes que estavam sendo seguidos conforme o SBAR. Tem também uma de urologia, né, que a gente viu. Tem uma evidência aí não tão forte, mas de que talvez diminua a sepse em passagem em equipes de urologia, né? Então, a gente tem alguns estudos comentando sobre o uso do SBAR, como ele facilita a transmissão de informação. Sim. Aí, por último, isso não é comum, isso não necessariamente vai ser protocolo em todos os locais que você vá. Então, a gente está te dando uma organização básica, mas cada local vai ter o seu protocolo. Então, vai ter local que, por exemplo, é cirúrgico, que vai ter alguns detalhes específicos da cirurgia. Vai ter um local, já que a gente está falando de clínica médica, hematologia, aí tem as peculiaridades da hematologia. Infecto, tem as peculiaridades da infecto. Mas isso ajuda você, pelo menos, a organizar na sua cabeça. E muitas vezes tem algo impresso parecido com isso, que é o passagem de plantão, ou o scout, ou o bucho, tem vários nomes aí, que cada local vai ter seu nome, mas que organiza isso escrito, né? Que é aquela folhinha de passagem que a gente imprime. Fred, eu acho que a grande dificuldade mesmo é só tentar ir implementando aos poucos. Eu acho que esse é o grande ponto. Tentar adaptar para cada uma daquelas realidades, né? Como você falou. Mas é legal ter isso estruturado, porque também já se sabe que é melhor, né? Facilita essa passagem para não perder informação, já que a gente já falou que informação é um ponto crucial. Uhum. E até para você tentar priorizar essa avaliação dos pacientes. Então, eu vou começar pelo que o Fred me falou, o paciente fulano que está no leito 32, ele é o mais grave. Então, vou começar por ele, não para outro paciente que está estável, que está seguindo, né, o tratamento sem nenhuma intercorrência. E para quem vai passar o plantão, acelera muito a passagem. Porque assim, não tem aquela parte de, mas e aquele exame tal? E por que ele está aqui? Se você já viu isso antes, já organizou isso antes, é muito mais rápido, não tem aquela, deixa eu parar e checar aqui no meio da passagem para a informação que a pessoa precisa, né? Exato. Acho que agora vamos ver o que o pessoal já fez, né? Já usou, se conhece essa ferramenta, se já usa. Como é que chama a folhinha? Também. No HC eles chamam de bucho, né? É bucho. Na escola chamam de scout. Não sei por que esse nome também, scout. Mas acho que por aí às vezes chama de folha de passagem, passômetro, já ouvi passômetro alguma vez. Passômetro. Acho que Minas é assim, né? Em BH. É passômetro.
Acho que cada local fala, mas é bom você perceber que aquilo não vem do nada, né? Então tem uma importância para aquilo.